Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o professor Rogério Melo e nós estamos aqui no canal Professor Rogério Melo, já com bastante vídeo para que você possa olhar, observar e estar interagindo conosco. Deixe seu like, deixe seus comentários, é muito importante para nós, até para que o YouTube também entenda que é necessário esse vídeo e possa estar auxiliando aí a fazer esse vídeo chegar cada dia mais distante para mais pessoas, ok? O assunto hoje é dislexia. Por quê? Muitas vezes as pessoas estão mandando aqui para mim e dizendo assim: professor, como é que nós vamos fazer? Como é que eu faço se uma criança eu percebo que ela não possa, é claro, e nem deve jamais fechar um diagnóstico ou sair rotulando todo mundo por aí, mas como é que eu faço que eu percebo que ela tem uma dificuldade de aprendizagem? Percebo que pode ser dislexia, temos provas oficiais, temos avaliações, temos IDEB, e essa criança não vai chegar tão bem preparada lá e pode prejudicar inclusive meu trabalho dentro da sala de aula, porque eu preciso do desempenho. Eu não tenho como fazer, a nossa escola não faz um teste de admissão, né? E muitas escolas trabalham com aquele teste de admissão que você, para poder entrar na instituição, você faz um teste de admissão, porque como todo mundo quer pontuar e como notas, né, excelentes aí dentro de conceitos do IDEB, isso é óbvio, não estou falando nada errado, nada demais, é óbvio que muita gente, muita escola, principalmente escolas particulares, fazem prova de admissão, aquela questão de ganhar bolsa, mas para ver se o aluno é ou não um aluno que não dará muito trabalho na hora de fazer aí as avaliações e que o IDEB vai estar bem alto, diferente de da maioria das escolas públicas, é claro, que jamais vai estar negando um atendimento para a criança e que precisa estar trabalhando sempre com trabalhos, ainda que sejam escolas particulares, mas um trabalho que seja direcionado para as crianças com dificuldade. É claro, óbvio, eu não estou falando aqui de uma criança diagnosticada, estou falando de uma criança que ainda está em investigação, porque diagnosticada, pelo menos a grosso modo, nós entendemos que essa criança diagnosticada, o próprio MEC já entende que essa criança é uma criança que tem dificuldades, tem uma patologia, já tem um diagnóstico, e que a avaliação é uma avaliação diferenciada. E geralmente vou lá para a Luquezzi e abrimos o grande debate, um debate sobre avaliações, o que é muito comum, ok? Pessoal, então vamos lá. Associação Brasileira de Dislexia. O que é a dislexia? A dislexia, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta as habilidades básicas de leitura e linguagem, tá? É considerado um transtorno específico da aprendizagem porque seus sintomas geralmente afetam o desempenho acadêmico de estudantes, afeta o desempenho sem que haja outra alteração neurológica, sensorial ou motora. Então vocês estão vendo que é algo dentro da aprendizagem, exclusivamente da aprendizagem, não entra essas outras áreas, que justifica as dificuldades observadas. A palavra dislexia é comumente utilizada para se referir ao transtorno específico da aprendizagem com prejuízo nas habilidades de leitura e escrita. Características comuns da dislexia incluem dificuldade no reconhecimento preciso e fluente de palavras, na decodificação e na ortografia. O que é decodificação? O aluno que até junta as letrinhas, mas não consegue entender o que está dizendo. Você às vezes até pronuncia em inglês, vou dar um exemplo aqui, é claro, em língua inglesa, mas você não entende o que significa aquela palavra. E alguém tá lá, chinês piorou, né? Porque você às vezes não vai conseguir nem soletrar e nem mesmo estar interpretando. É por isso que eu sempre peço para as pessoas terem este tipo de olhar. Primeira coisa que você precisa em sala de aula, ter um olhar para o seu aluno, não de preconceito, julgamento, pré-julgamento, aquela pessoa que já vai dar aula mal-humorada, já não está bem, já chega dentro da escola falando mal de todo mundo, questionando todo mundo, ignorando todo mundo, reclamando de tudo e de todos. Então, o que que nós precisamos? Primeiro, que essa pessoa tenha em mente que ele, como profissional, ele precisa estar disposto a ajudar aquela criança, aquela pessoa que precisa da sua ajuda. Segundo,
entender que não se deve rotular jamais. Terceiro, prestar bastante atenção que você se precisa colocar no lugar do outro. Como eu, saindo daqui agora, indo para a China, parando no meio ali de Pequim, querendo comer, querendo usar o banheiro e não sei como eu vou me comunicar, não sei onde eu vou ler, a homem ou mulher, quem que eu sou, aqui na China, é claro, óbvio, né? Qual que é o banheiro, se ali não tiver nada que eu possa pelo menos tentar me comunicar. O que eu vou comer, eu observo ali se é uma pimenta, se é uma comida crua, se não é. Então essa falta de comunicação vai atrapalhar sim, e muito, mas muito mesmo, o nosso trabalho, sem dúvida, e o meu trabalho também vai ficar prejudicado. Aí vem, possui dificuldade na decodificação, eu preciso então que esta criança possa decodificar. E como que eu vou buscar formas para que essa criança possa decodificar? Como eu vou buscar formas para que essa criança possa entender? Nós temos a Associação Brasileira de Dislexia, até o que faz parte aqui deste vídeo, e também aqui dessa leitura, e é onde nós vamos tentar algumas alternativas importantes para que essa criança possa fazer o seu trabalho. Há diferentes graus de dislexia. Essa questão do grau eu já sou um pouquinho, mas eu respeito a opinião, sem problema nenhum. Mas eu gosto muito da palavra suporte, tá? A necessidade de um suporte de ajuda. Até que ponto essa criança precisa de uma ajuda e até quando eu não vou ferir a autonomia dessa criança. Então, nível de suporte, mas eu respeito quem pensa diferente, não tem problema. O grau de dislexia baseia-se em geral na severidade das dificuldades apresentadas pelo indivíduo, né? Novamente, grau severo, moderado. Então, na CID-11, TR, hoje nós utilizamos mais o nome suporte, não grau. Mas pode até ser grau de suporte, mas eu prefiro nível de suporte. Qual é a ajuda que essa criança precisa, tá ok? Então, quais são os sintomas presentes de acordo com a Associação Brasileira de Dislexia? Na linguagem oral, o atraso no desenvolvimento da fala, problema para formar palavras de forma correta, como trocar as ordens dos sons, como popica em vez de pipoca, e confundir palavras semelhantes, umidade com humanidade, que são palavras bem parecidas às vezes, né, tanto no som como na grafia, mas que se diferenciam com facilidade e eles têm essa dificuldade. Erro de pronúncia, incluindo trocas, omissões, substituições, adições e misturas de fonemas, dificuldade para nomear letras, números e cores, dificuldade em atividade de aliteração e rima, né, que é o caso da aliteração, né, dos sons, de aliterações, e a própria rima, amor com dor, com flor, com calor, e aí vai. Dificuldade para se expressar de forma clara. Então ele às vezes tem dificuldade de se expressar de forma clara, ele se embanana ali, ele fica enrolando, ele tenta se comunicar, mas não consegue. Na leitura ele tem dificuldade para decodificar as palavras, erros no reconhecimento de palavras, mesmo as mais frequentes, leitura oral devagar e incorreta, pouca fluência com inadequações de ritmo e entonação em relação a esperado para a idade e escolaridade. Compreensão de texto prejudicada como consequência da dificuldade de decodificação. E vocabulário reduzido, bem pouquinho vocabulário, né, ao qual ele acaba utilizando. Eu, falando com uma professora esses dias atrás, eu achei muito interessante a fala dela. E não só para as crianças com dificuldade de aprendizagem ou com deficiência, mas no geral. Ela falou assim para mim: ô Rogério, eu de um tempo para cá comecei a perceber que o mais é menos. Como assim? Às vezes eu escrevia, eu acho interessante quando eu estou na sala de aula, vai algum visitante, ele já bate o olho no quadro para ver o texto que eu passei no quadro para os alunos. Nós temos hoje livros que trabalham dentro da sala de aula, escreva no livro, responda no livro. Nós temos aqueles livros de apoio, como algumas editoras fazem, não vou falar o nome, mas que já trabalham com jogos e atividade no livro, mas até mesmo os professores que trabalham, às vezes as pessoas que visitam, eles olham para saber o que você escreveu no quadro. Pessoal, não que seja errado, a criança precisa escrever, mas a criança não precisa ser copista. E nós estamos, às vezes, criando um mundo copista.
O mundo que deixa uma pessoa que ele é um chamado analfabeto funcional. Ele escreve, ele desenha, mas ele não sabe o que está fazendo. E aí é onde, muitas vezes, as próprias raízes ali do que eu tenho que chegar na minha casa. Dias atrás eu vi uma reportagem na TV, onde dizia que a criança chegou em casa e a mãe se assustou porque a criança só tinha 3 páginas do caderno copiado no caderno em um mês, e a escola tinha livro, caderno, livro, resposta, caderno, texto, tudo mais. E foram questionar no programa, questionar os educadores e a escola porque que a criança tinha copiado tão pouco, sendo que ela pagava uma mensalidade tão cara. E aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, muito tentar ser bem prático, tá? Tenho esta caneta aqui. Essa caneta é o José, essa caneta é a Maria. Essa caneta aqui já usou toda a tinta, tá? De tanto copiar. Essa caneta aqui está mais ou menos pela metade e tal. Ok. Eu faço um teste simplesinho com a criança. Eu chego para a criança e digo assim, mais ou menos com aquelas brincadeiras lá da Globo, né, do Luciano Huck. 30 vezes 30, 6 vezes 6, quando eu digo lá, é advérbio de modo, lugar, é esse aqui. E esse aqui copiou várias e várias vezes. Leu, decorou o texto, né? Decorou, infelizmente a gente ainda fala assim, decorou o texto. E este aqui o professor está apontando para ele. Advérbio de modo, advérbio de lugar, advérbio de intensidade, advérbio de tempo. Eu vou usar a fração. Tenho 20 laranjas e chupo, né? Chupo 2/5 das 20 laranjas, chupo 2/5 dessas laranjas. Quantas laranjas? E a criança aqui, ela olha na prática, ela vê a figura da laranja e ela diz que 2/5 é tanto. E essa aqui ela faz um cálculo 20, aí coloca a chave, divide por 5 e tal. Resultado. Qual que você acredita que na minha avaliação aqui vai estar numa prática mais resoluta, de melhor resolução? Aqui, tudo bem, não estou tirando que aqui nunca vá fazer. Estou explicando para você de uma forma prática, de uma forma funcional. Eu chego aqui para a criança e falo, olha, vamos fazer aqui o reloginho de graus. Quantos graus são uma volta, quantos graus? E eu pego aqui uma criança, uma porta, coloco a chave e falo, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Todo mundo aqui na porta da sala, vamos dar 1 volta e 2 voltas na sala. Aí você me diz, qual é o aprendizado dessa criança, desta e essa daqui? Só para dizer para vocês que não sou contra jamais e é mais do que necessário você copiar até para a sua caligrafia e ajudarem muito na hora de você escrever um texto. Mas, via de regra, eu olhar para o quadro ou eu observar e dizer que se o professor não encheu o quadro, é sinal que o aluno não está aprendendo, volta lá para o curso de pedagogia ou volta lá na faculdade, tenta fazer uma metodologia de ensino, procura saber práticas hoje com jogos, com várias e várias práticas que eu tenho certeza absoluta, ou deixa aqui no comentário suas sugestões de game, escola interativa, enfim, eu tenho certeza que você vai poder gostar também. E no final, erro de soletração de ortografia na escrita, mesmo nas palavras mais frequentes, omissões, substituições de inversão de letras ou sílabas, dificuldade na produção textual, com velocidade abaixo do esperado para a idade e a escolaridade, ok? Então, ele sempre fica atrás e ele sempre tem as suas dificuldades no seu atendimento. Aí eles têm, claro, a habilidade oral, as habilidades que você pode fazer e desenvolver com o seu aluno. Eu escrevi este livro aqui, ele está na Amazon, você pode comprar ele fisicamente, assim como eu comprei o meu também. Este é um livro físico que eu comprei. Eu escrevi este livro não faz muito tempo, aconteceu em minha infância. Este livro, ele está na Amazon e ele está no Clube do Livro também. Eu até oriento a você que quiser comprar no Clube do Livro, ele ser mais barato que pela Amazon. Este papel dele aqui, ó. A impressão dele vem dos Estados Unidos, não é no Brasil.
Então ele sai muito caro, tanto é que eu deixei ele o mínimo possível, eu acho que eu ganho centavos, né? Quando é vendido um livro desse, eu acho que vem coisa de centavinhos, 50 centavos, 30 centavos, se passar de R$ 1 é muita pouca coisa. Mas eu acho que ele vai estar pela Amazon em torno de 20 e 30 e poucos reais, por aí. E quando você compra, o frete dele sai muito caro, sai quase R$ 100. Só para você entender, porque ele não é daqui, ele vem de fora. Você pode lê-lo também no Kindle de forma gratuita, não está cobrando nada. E também você pode, no Kindle, né? E você pode pedir pelo Clube do Livro, que ele sai mais barato, até o frete mais barato, tá? Ele tá com uma capa diferente, lá tá com uma capa azul, mas sou eu mesmo, Rogério da Silva Mello, Aconteceu em Minha Infância. Se você jogar esse título aqui, você vai achar, tá? No Clube dos Autores, né? Clube dos Livros. E aqui, quando eu escrevi justamente para auxiliar. É uma ficção, você vai se emocionar muito a criança, quanto essa criança apanhava para estudar. E ele era dislexo, não é porque ele não queria estudar, ele era dislexo, né? E aí, aqui, no capítulo 4 em diante deste livro, a professora faz a identificação, explica grandes gênios da história de tanta criança que ali fazem, né, tiveram dificuldade de aprendizagem na troca de letras, e pessoas como Albert Einstein, John Lennon, que comprovadamente eram dislexos. E aqui esse capítulo 4 do livro, ele ensina as técnicas, né, de uma forma bem tranquila, para a professora falando com a mãe, de como essa criança poderia aprender, e até porque ele gosta muito de cantar, e através da música ele pode ajudar na questão das palavras, na questão das letras. Você vai me ouvir falar A, E, I, O, U, e você vai me ouvir cantar A, E, I, O, U. Enfim, você tem várias formas de você trabalhar. Este livro está disponível, viu, pessoal? É um livro que eu escrevi, Aconteceu em Minha Infância. Hoje está entre os livros mais visualizados e mais vendidos que eu tenho, mas não é pela venda do livro, porque você até pode lê-lo de forma gratuita, mas você pode também entender mais este universo. A minha proposta do canal Professor Rogério Mello, há já muito tempo, é que você entenda a mente da criança. Você entenda que ali naquela criança, aquela dificuldade, tem um cérebro, tem uma mente, ali tem a mente de um ser humano, e que no momento que você tenta enxergar com os olhos, observar essa criança com os olhos dessa criança, você poder auxiliá-la, ok? Fique com Deus, até a próxima, e eu tenho certeza que eu quero aguardar você comigo aqui no canal Professor Rogério Mello. Tchau, tchau, fique com Deus.